coração. Abba, Pai, queremos te tocar. Vem e toma o teu lugar. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Abba, Pai, queremos te sentir. Aquece o nosso coração. Abba, Pai, queremos te louvar e colher os frutos da adoração. Abba, Pai, queremos te tocar. Vem e toma o teu lugar. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Queremos que a tua glória enche este lugar. Aviva-nos, Senhor. Vem com teu fogo sobre nós. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés, amém? Para que possamos iniciar este tempo de graça, esse tempo de virtude. Eu não sei qual é o propósito, né? Quando nós estamos em um culto como esse, sempre nós estamos na dinâmica de um propósito, de uma orientação de Deus. Talvez é o pedido, talvez, né, é uma batalha pessoal, talvez é uma enfermidade, um problema familiar, não importa. Deus está aqui, Deus, Ele é portador de todas as bênçãos, amém, amados? Muitas pessoas falam assim, mas pastor, é errado ir na igreja para receber uma bênção. Não, ir na igreja para receber uma bênção é uma bênção. Agora, a questão é o que você vai fazer com a bênção quando você descer a escadaria, amém, amados? Porque quando você sair com a bênção, você tem que testemunhar
as grandezas de Deus. Então eu gostaria que você estendesse as suas mãos e que você falasse com Deus. Abra sua boca, comece a clamar a Deus, coloque a situação, o propósito que Deus tem colocado no seu coração, a sua necessidade, talvez a sua também adoração, o seu louvor. Coloque diante do trono de Deus, porque neste lugar, orações são atendidas. Este lugar é lugar de milagres, este lugar é lugar do sobrenatural. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite. Esta noite é noite de ativação, esta noite é a noite no qual, ó Pai, o Senhor há de balançar as águas, de mover as águas no tanque de Betesda. Nesse lugar é local dos milagres do Senhor, esse local é o local dos prodígios, das maravilhas, e nós não estamos aqui debalde, nós não estamos aqui porque temos um costume de virmos neste lugar na quinta-feira, nós não estamos aqui por um ato de religiosidade, não, nós estamos aqui porque o Senhor marcou o encontro conosco. Ó Pai, nós podemos dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A nossa alegria é estar nos teus átrios, a nossa alegria é te adorar, a nossa alegria é servir o nosso próximo, a nossa alegria é evangelizar, é discipular pessoas, a nossa alegria é pertencer à família, aleluia, a família mais abençoada da face da terra, e esta família é a família do Senhor, esta família é a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então, meu Pai, nós neste instante estamos nesta batalha, é uma guerra espiritual contra principados, contra potestades, contra a ação do mal nas regiões celestes. Então, meu Pai, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que a tua bênção esteja sobre as nossas famílias, que a tua bênção, ó Pai, esteja sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia a dia, e nós declaramos uma bênção sobrenatural sobre a nossa cidade. Nós temos profetizado, Pai, que Juiz de Fora é do Senhor Jesus. Nós temos declarado que esta terra é terra diferenciada, é local que mana leite e mel, que mana as bênçãos do Senhor. Ora chave acai, ora chive arabassúbia, ó Espírito Santo de Deus, que sopra nos quatro cantos da terra, sopra neste lugar, aviva, ó Deus, ministra a tua graça, ó Deus, em nós, e por intermédio de cada um de nós, nós oramos, Deus, em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo. Aleluia. Estenda as mãos em direção à sua casa, em direção ao seu lar, e comece a profetizar, meu amado. Você está aqui para profetizar. Comece a profetizar sobre a sua casa, comece a profetizar sobre a sua família, comece a profetizar sobre os seus bens, comece a profetizar, profetiza, ó filho do homem, profetiza, comece a profetizar. Talvez você tenha falado, mas a minha casa, o meu lar, o meu dia a dia é como um vale de ossos secos, a minha finanças estão sequíssimas, é como se fosse um cemitério a céu aberto. Mas hoje você vai fazer como Ezequiel, você é chamado a profetizar, você é chamado a crer que Deus está realizando, que Deus está fazendo. Profetiza, profetiza homem, profetiza mulher, profetiza jovem, profetiza na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, nós profetizamos, ó Pai, nessa noite, nós profetizamos, ó Pai, neste lugar. É uma noite, ó Pai, profética, é uma noite, ó Pai, do derramar do teu poder, é uma noite de maravilhas, é uma noite de sinais, é uma noite no qual o Senhor há de se manifestar, ó Deus, na vida da tua igreja. Ó Espírito Santo, nós queremos colocar também diante de ti, ó Pai, o Impacto Kids neste final de semana, toda a preparação
operação, ó Pai, do Impacto Kids, nós colocamos nas tuas mãos, e da mesma forma que o Senhor tem falado conosco, o Senhor vai falar com as crianças desta igreja, porque tu és o Deus que fala. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Isaías, no capítulo de número 53. Esse culto é para ativar a sua fé, amém, amados? Aqui nós falamos de fé do sobrenatural, né? Muitas vezes nós temos uma fé muito teórica, mas não adianta a fé teórica. A fé tem que ser colocada em ação, na hora da adversidade. Quem entendeu? Diga amém, amados. Tem muita gente que não exerce a fé, sabe por quê? Porque o barco ainda, não houve o baculejo no barco. Você sabe por que vem a prova, vem a luta, vem a tentação, vem a tempestade? Sabe por quê? Para tirar a gente da zona de quê? De conforto, né? Muitas vezes a nossa fé começa a ser aquela fé religiosa. Vou abrir a Bíblia que dia? Na quinta-feira, quando eu chegar lá na igreja. Vou abrir a Bíblia em que dia? No domingo pela manhã, quando o pastor abriu o culto da manhã, no domingo, né? Tem uns que abrem a Bíblia só no culto de ceia, né? Primeiro domingo é dia de ceia, a pessoa lê a Bíblia, abre a Bíblia. Aí Deus, Ele permite que dá um baculejo no barco, aí para o sujeito ficar esperto, para ficar ligado, que tem que colocar a fé em ação, amém, amados? A fé em ação. Deus continua curando, Deus continua transformando, Deus continua abrindo portas, Deus continua fazendo coisas grandes. Quem entendeu? Diga amém, queridos. Vê o que diz a palavra inerrante do nosso Deus. Vê Isaías no capítulo 53. Nós vamos ler os versos 4 e 5. E eu gostaria que você tomasse esse texto como remédio nessa noite. Quem crê que a palavra na Bíblia que é remédio? Amém, amados? Não remédio para remediar, mas é o quê? Um remédio para curar. Amém, amados? Glória a Deus. Vê o que diz a palavra de Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua enfermidade, você que tem sofrido algum tipo de enfermidade. Se tem alguém na sua casa enfermo, que você levante a sua mão direita em direção à sua casa. Eu creio em um Deus que cura. Eu creio em um Deus que cura. Eu experimentei isso na minha vida. Até os 18 anos de idade, eu tinha uma bronquite crônica. Todo final de semana, eu tinha que dormir no hospital. Terminava a aula na sexta-feira à tarde, eu já ia, era uma coisa endemoniada. Eu já ia direto para o hospital, ficava lá o final de semana todo. Quando eu chegava no hospital, eu já dizia para o enfermeiro o que eu tinha que tomar. Faz isso, isso, aquilo. O enfermeiro lá em Ponte Nova ligava para o doutor Cacá, que era meu médico. Ele falava, não, Wesley está aí, o que ele falar você pode aplicar, que é isso mesmo. Você vê como que era o negócio, era profundo. Quando eu recebi uma oração do pastor Genésio e do pastor Messias Campos, lá em Ribeirão das Neves, nunca mais eu tive uma crise de bronquite, porque o Deus Todo-Poderoso de Israel é Yahvé Rafá, é o Deus que sara. Amém, amados? Mas para Deus fazer, eu tenho que ter o quê? Fé. Sem fé,
é impossível agradar a Deus. Amém? Então você vai colocar a sua mão sobre a sua enfermidade. Se tem enfermidade na sua casa, levanta a sua mão em direção à sua casa, e eu vou declarar a bênção na autoridade do nome de Jesus. Eu vou fazer a oração mais forte do universo, que é a oração calcada na palavra. Quem entendeu, diga amém, amados, porque é a oração feita na palavra. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Ó Deus Todo-Poderoso, nós tomamos posse da Tua palavra. É a Tua palavra que cura, é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra que abre o mar vermelho, é a Tua palavra que abre o Jordão, é a Tua palavra que derruba as muralhas de Jericó. Ó Deus, nós não estamos, ó Pai, em um teatro, nós não estamos em um espetáculo, nós não estamos, ó Pai, em um clube, em uma associação, não. Nós estamos na casa, aleluia, na casa do Deus Todo-Poderoso de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus que opera de uma forma sobrenatural. E nós queremos declarar nessa noite, ó Pai, que todo espírito de enfermidade, que toda obra maligna, seja de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, de ocultismo, seja do que for, eu ordeno agora que bata em retirada desta vida, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, ó Pai, a cura. Tu és Yahvé Rafá, Tu és o Deus que sara o Teu povo. Eu declaro a cura, o milagre, de forma irreversível e irrevogável, porque eu declaro em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua mão e diga comigo: Senhor Jesus, nós Te louvamos nessa noite, nós tomamos posse, Senhor, das bênçãos espirituais, e nós declaramos, Deus, cura, libertação, milagres, provisão, ativação, lá na égide do nosso ser. Ativa-nos, Senhor, com a unção do Teu Espírito, e que nós como igreja possamos exercer a nossa fé, a fé poderosa na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Diga para o irmão que está ao teu lado: o nome de Jesus tem poder. Amém, amados? Diga para ele aí: o nome de Jesus tem poder. Nós vamos louvar ao Trino Deus, momento de louvor e adoração na casa de Deus. Deus, aleluias. Que a paz do Senhor seja com vocês, meus amados irmãos, amém? Glória a Deus, como é bom estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. E aonde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade. Aonde o Espírito Santo de Deus está, coisas espirituais acontecem. E se você estiver ligado, você já percebeu que já está havendo o mover do Espírito Santo neste lugar. Amém? Glória a Deus, o Senhor está movendo sobre este lugar. E pode criar expectativas de que Ele fará muito mais em nosso favor, através da palavra, através do momento de louvor e adoração. Abra seu coração e crie expectativas, porque o Senhor quer nos ativar. Ele quer despertar em nós o mover do Espírito Santo. Quantos aqui estão desejosos pela presença do Espírito Santo? Aleluias, glória a Deus. O Senhor se faz presente neste lugar. E eu convido você, com essa primeira canção, clamarmos para que o Espírito Santo de Deus venha reinar em nossas vidas, para que Ele venha reinar nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa fala, para que possamos ser filhos movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias. Com suas palmas.
Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: peça, vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias! Porque o Senhor traz clareza sobre as nossas vidas e Ele nos ensina. Ele nos ensina a caminhar debaixo de autoridade e poder, porque nós cremos em Jesus. Aleluia! Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluias, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como é bom ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Caminhar na certeza que nós estamos seguindo passos firmes, porque nós somos direcionados por Ele. Poder caminhar sem ter medo, porque o Senhor ilumina e traz luz para o nosso caminho. Ele vai em nossa frente, mostrando o caminho que nós devemos seguir. E por isso é bom caminhar em confiança no Deus que é poderoso, que está acima de todas as coisas, que está entronizado. E nós vamos adorar dizendo que Ele é poderoso, que Ele é exaltado, Ele é engrandecido neste lugar. Aleluias. A tua noiva te adora, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro vivo e ao Cordeiro seja o louvor. Somente a ti a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra a ti, Jesus, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare que é poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, sim, tu és poderoso Deus. Ansiamos por ti, minha alma anseia por ti. Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Vem, Senhor, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Que esse seja um tempo para você se humilhar diante da presença do Senhor, declarando a Ele a sua dependência total, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Somos totalmente dependentes desse Deus. E por isso lance diante do Senhor toda a sua ansiedade, tudo aquilo que está atormentando o teu coração. Lance aos pés do Senhor. Se rasgue na presença do Senhor, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, oh, oh. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória
eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Então clame, 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 glória, 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 glória. Vamos dizer que Ele é santo, 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 pra sempre, santo, santo. Quem já pisou Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Desejamos mais da tua presença, Espírito Santo de Deus. Aleluias. E o Senhor nos convida a dar um passo de fé. O Senhor nos chama a andar sobre as águas, assim como Ele chamou Pedro. Venha, o Senhor nos chama, venha, venha mergulhar em mim, venha mais fundo conhecer quem eu sou. Esse é o convite do Senhor. O Senhor está te chamando para mais perto. Que você possa nessa noite atender ao chamado do Senhor e não se importar com as ondas que se levantem ao seu lado, porque o Senhor é quem te chama. E você será conduzido pela palavra do Senhor. Venha, venha até a mim. Venha até a mim. Venha até a mim. Mergulhe, mergulhe no Senhor. Ele quer te revelar grandezas, coisas. Ah, xeremala, soredere calandara manara. Xeredere manara, soredere calandara manara. Xeredere manara. Oh,
O Senhor não nos chamou para ser frio nem morno. O Senhor nos chama para viver com corações aquecidos, com corações sedentos pela presença. O Senhor virá buscar a igreja dele, a noiva dele. E essa noiva que ele irá buscar é uma noiva apaixonada que anseia dia após dia conhecer e estar na presença do noivo. Não se permita viver na comodidade, na religiosidade. O Senhor não nos chamou para ser frios. O Senhor não nos chamou para ser mornos. O Senhor nos chamou para viver aquecidos, desejosos da sua presença. Reaja ao chamado dele. O Senhor está te chamando nessa noite para avançar, para dar mais um passo em direção a Ele. O Senhor está te chamando a subir o nível no seu relacionamento com Ele. Não se permita permanecer frio. Não, o Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem muito mais. Se você quer receber mais, o Senhor comece a clamar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais a Tua presença. Senhor, eu quero mais o Teu Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Nós queremos mais a Tua presença, Senhor. Oh, Espírito Santo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Meu amado, sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Não vai falhar. E ao Teu nome clamarei, Jesus, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. E Tu és meu.
guia-me, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu, eu sou teu, e tu és meu, eu pertenço a ti, eu sou teu, e tu és meu. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. Graças a Deus, amém. Abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo de número 9, amém. 2 Coríntios, no capítulo de número 9, nós vamos ler os versos 6 e 7, amém. Vê o que diz a palavra de Deus. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O versículo 10. E é Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ó Deus, nós consagramos esse tempo de dízimos e ofertas. Ó Deus, abra, ó Deus, a visão, o entendimento espiritual e derrame, ó Pai, sobre o teu povo, ó Deus, bênção sem medida. Nós abençoamos em nome de Cristo. Amém e amém, Jesus. Eu vou pedir o pastor Wesley para estar em um gasofilácio, a pastora Eugeniana para estar em outro. Você que trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, você é convidado a trazer no altar de Deus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, nós temos aí o QR Code, também o nosso número do Pix e as contas do Banco do Brasil e do Itaú. Momento das ofertas e dos dízimos aqui na casa de Deus. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se coloca
coloque de pé para adorar o Senhor. Se coloque de pé. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande Adore o Senhor. é Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, Alegria de toda a terra. grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Se proste diante do Senhor, levante suas mãos e diga: Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Graças a Deus. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amém. Hoje eu tenho alegria, né, de estar recebendo aqui na igreja o Felipe, né? Está o Felipe e a esposa, né? Do lado da esposa, que eu enxergo um pouco de longe, irmã. A esposa é Tamara. Amém. A Tamara e a Beatriz e o João. Tá certo? Amém. Glória a Deus. O Fuscaldi é o Felipe, ele chama Felipe, né? Mas a gente só chama de Fuscaldi. Ele foi ministro de louvor lá na igreja em Belo Horizonte. Né, ele fazia na época engenharia. Ele não é engenheiro elétrico, não, ele é engenheiro eletricista. Né, porque engenheiro, agora tem engenheiro elétrico, né? O sujeito ele tem TDAH, então ele é elétrico. Mas ele é engenheiro eletricista, é um homem de Deus. Na época ele estava estudando, mas sempre foi, viu, Tamara? Um menino ajuizado, viu? Eu acompanhei ele na juventude, sempre foi um menino ajuizado, né, e continua ajuizado, é um menino de Deus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que ele louvasse a Deus com um cântico, né? Hoje quem vai pregar para nós também é um jovem, então o Fuscaldi vai cantar um cântico para nós, depois nós vamos passar para o jovem Leandro Medeiros, mas depois, né, do cântico nós vamos chamar as crianças para o culto infantil, amém? Por favor, vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amém? Rapaz, a Vale é muito boa, mas você tem que vir trabalhar em Juiz de Fora, rapaz. Trabalhar em Juiz de Fora é melhor. Amém? Glória a Deus. Pode pegar o violão aí, ó. Isso, o violão é do irmão ali, mas o irmão é gente boa. Esse não é da igreja, não, né? É do irmão, mas está na bênção. É gente boa, sem problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos louvar com o cântico. A Camila é membro aqui da nossa igreja, a esposa do Lucas. Também tem as filhinhas, né? E é bênção aqui nas mãos de Deus, aqui na igreja. Louvemos ao Senhor. Vou só fazer um ajuste aqui. Ei. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Amém? Hoje mais cedo eu vim aqui na igreja e conversei um pouco com o pastor Wesley, né? Lembramos aí dos tempos lá da Metodista Central em Belo Horizonte. E no meio da conversa foram surgindo tantos outros assuntos.
E aí ele tinha falado, ó, vou chamar você para você ministrar uma canção lá hoje à noite. Eu falei, tem que pensar até na canção, né? E lembrei dessa canção. O tempo passou, tantas coisas aconteceram, né? Eu formei em 2011, né? E foi os últimos tempos lá em Belo Horizonte. De lá para cá já são 13 anos, né? Tanta coisa aconteceu, né? Eu não era casado na época, a minha irmã também não era casada na época. Agora eu tenho 2 filhos, uma esposa. Tantas coisas aconteceram e tantas coisas boas aconteceram. A gente pode compartilhar aqui, né? Em Juiz de Fora. Minha primeira vez aqui, mas já me sinto à vontade, né? Conheço a Renata, que trabalha aqui na igreja lá de Monlevade, a Camilo, o pastor Wesley, o Silas Coutinho. Então, assim, já me sinto muito em casa. Então, o que nós vamos cantar aqui nessa noite é sobre a bondade de Deus, amém? Fique à vontade para ficar de pé, louvar, agradecer ao Senhor por essa bondade que é infinita e que em todo o tempo repousa sobre as nossas vidas, amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, amém.
Muito obrigado, Foscaldi. Que Deus abençoe. Você continua sendo uma bênção, né, varão? Amém? Você também envelheceu pouco, né? Só 13 anos, né? Amém? Eu acho que eu envelheci bem mais. Você pode se assentar em nome de Jesus. Nós convidamos as crianças para vir no altar de Deus. Uma das coisas mais fantásticas no ministério pastoral é que a gente cuida de crianças, cuida de jovens, cuida de adolescentes, de adultos, de anciãos, e sempre a gente se reencontra nos caminhos da missão, né? E é muito gratificante a gente ver discípulos e discípulas crescendo, formando família, é coisa maravilhosa demais. Amém? Que Deus possa continuar abençoando o Fuscaldi, abençoar as nossas crianças aqui que estão no altar também, para que cresçam, né? Daqui a pouco a gente está vendo essas crianças, né? Na faculdade, formando família. O tempo passa muito breve. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. Levante as suas mãos. Amém. Glória a Deus. Eu achava engraçado que o pessoal ia para estudar em Belo Horizonte e os pais vinham, né? De Molevade, de Manhuaçu. Não, pastor, dá pressão na meninada aí, porque senão a meninada desvia. Irmãos, eu tenho uma graça de Deus. Esses meninos vieram de Molevade, outros vieram de Manhuaçu. Pensa em gente crente, gente de Deus. Eu acho que eu dei mais trabalho para eles do que eles deram para mim. E o seu filho, você que está aqui, o seu filho é uma bênção. Amém, amados? Amém? Você que tem neto, o seu neto é uma bênção. Amém? Ó Espírito Santo, eu quero abençoar essas crianças. Ó Deus, essas crianças vão crescer no temor do Senhor, ó Pai. Ó Deus, vão frutificar na tua casa. Ó Deus, e nós estamos investindo, ó Deus, nestas vidas. E nós declaramos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre todos que aqui estão, sobre os filhos, sobre os netos, sobre os sobrinhos, sobre os parentes. E nós declaramos aquela bênção que enriquece e não traz dores. Nós abençoamos em nome de Cristo. Amém e amém. Então uma salva de palmas para Jesus, que Deus abençoe. Nós convidamos o Leandro, o nosso irmão Leandro, que é o nosso mensageiro. Você pode se assentar. O Leandro, que é o nosso mensageiro aqui nessa noite. O Leandro também é um homem de Deus, um jovem abençoado. Também já casou, né? E um homem que não tem, né, uma mulher para de vez em quando falar alguma coisa no ouvido dele, né? De vez em quando, porque a mulher não fala sempre, não. Fala só de vez em quando, uma vez por semana. Que não tem uns boletos para pagar. É um menino, não é um homem ainda, né? Mas esses aqui não, já são homens, já pagam boleto, já, né? Já tem uma mulher abençoada para profetizar a bênção, né? Sobre. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos, amém? Ó Espírito Santo, nós te louvamos. A tua palavra vai ser ministrada neste momento e vai nos edificar. Que o Senhor abençoe o Leandro, abençoe a Rúbia, abençoe essa família tão abençoada que amamos. Nós queremos colocar, ó Pai, todos os jovens da tua igreja, aqueles que estão estudando, aqueles que estão trabalhando nesse dia, ó Deus, aqueles que visitam a tua igreja, nós colocamos todos nas tuas mãos e declaramos, ó Deus, bênção, declaramos provisão, declaramos crescimento espiritual em nome de Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Boa noite, meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão alegres aí? Vamos aumentar uns 15% aí no volume. Quantos estão alegres nessa noite, amém? Quantos querem ouvir a Jesus nessa noite aí? Glória a Deus, então também quero. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Você pode ficar sentado mesmo. A partir do verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar,
não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Repita comigo esse primeiro versículo. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Amém. Onde menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nela têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Senhor Jesus, nós te damos graças por tudo, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Nós queremos dizer, Senhor, que nós somos dependentes do Senhor. Nós queremos dizer que nós amamos a sua palavra e somente ela seja glorificada aqui nesse momento, que o teu nome seja engrandecido, Jesus. Nós queremos dizer que nós temos fome do Senhor, nós temos sede do Senhor e nós pedimos, Deus, que a sua palavra cumpra o propósito pelo qual ela está sendo designada nessa noite. Eu oro, Deus, para que essa palavra possa encontrar lugar dentro de cada um de nós. Deus, que essa palavra ela possa tomar forma dentro de cada um de nós, Deus. Nós oramos, Pai amado, te dando toda a honra, te dando toda a glória e alegres, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos e pensamos pelo seu poder que opera em nós. Então nós já te louvamos e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos, minhas irmãs. Estou alegre com o convite do Jonatas, do pastor. E nesse tempo em que eu tenho orado, para mim vir trazer essa palavra, eu tenho orado assim, pedindo a direção de Deus, assim, Deus, o que o Senhor quer falar nessa quinta-feira de ativação? Qual que é a palavra que o Senhor liberou para nós, para que a gente pudéssemos crescer junto como igreja? E eu confesso para os irmãos que tem mais de um mês que o Jonatas me convidou, e eu fui entender assim de forma mais clara essa semana, essa palavra. E eu oro para que Deus me dê a graça de poder compartilhar e que essa palavra seja bênção na sua vida, assim como ela tem sido bênção na minha vida. Eu tenho discernido essa palavra mais de forma específica na célula. Por que eu digo isso? Assim como o apóstolo Paulo, ele começa trazendo esse ponto de referência, falando sobre o momento de ceia. Claro que a gente não vai falar literalmente sobre a ceia do Senhor nessa noite, mas eu quero usar esses versículos que nós lemos até agora para ressignificar um ponto que talvez você e eu não estamos tão firmes assim, vamos assim dizer. Talvez muitos de nós, no tempo que nós temos vivido, de tanta diversidade, passando por algumas situações difíceis dentro das nossas casas, nos trabalhos, no contexto religioso, até mesmo nas amizades que a gente tem, uma das coisas que a gente tem deixado de dar atenção, de cuidar, é do ambiente onde Deus nos colocou. E esse ambiente não é um ambiente qualquer, mas esse é um ambiente onde todos, ainda que no nosso meio existem pessoas com opiniões diferentes, cada um deles estão caminhando para o mesmo lugar. E o fato de ter pessoas diferentes no nosso meio não quer dizer que isso é ruim, pelo contrário, isso enriquece ainda mais o contexto que a gente vive. Porque naquilo que talvez eu não sou tão bom, outra pessoa é muito melhor do que eu, e naquilo que talvez eu tento ser bom em alguma coisinha, eu posso acrescentar. Só que a grande questão de tudo é que nós, na maioria das vezes, nós menosprezamos a comunhão do Senhor. Na maioria das vezes, nós menosprezamos o lugar que Deus definiu para que eu e você pudéssemos nos encontrar. E eu quero que você lembre, todas as vezes que eu tocar no nome de comunhão, eu quero que você traga à sua memória o contexto que nós temos de culto, o contexto que nós temos de vir aqui na quinta-feira à noite, nós temos no sábado à noite, nós temos no domingo de manhã, no domingo à noite, nós temos os ambientes de escola dominical, nós temos os ambientes durante a semana de célula, e nós temos também os ambientes da nossa casa, o contexto onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, e tudo isso tem uma parte que ressignifica a palavra comunhão, porque nós não somos um povo que nos encontramos somente aqui no culto, amém? Já foi falado isso aqui hoje já.
Nós não somos um povo que vive a presença só quando encontra aqui no meio desse pequeno intervalo de tempo. Pelo contrário, aqui é um momento onde todos nós nos reunimos com fome, com sede de Deus, para poder ouvir uma palavra abençoada, para poder adorarmos a Deus, para poder estarmos juntos uns com os outros, topar com os irmãos, com os amigos, que talvez não dê tempo para a gente encontrar durante a semana. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. Você não precisa me responder, eu quero que você responda no seu coração, para Deus é agora. Por que você veio aqui nessa noite? Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Culto de sábado, culto de manhã e culto de domingo à noite. O que você veio fazer nesses lugares? Qual que é a intenção do seu coração quando você sai de casa e você vem para esses lugares? Qual é a intenção, qual que é o desejo que existe dentro de você quando você vai para a sua célula? Você que está numa célula. Se você não está, você é convidado a fazer parte de uma. Talvez você que frequenta a escola dominical, qual é a intenção, o desejo do seu coração quando você vai para esse tipo de lugar? E eu quero trazer de uma forma muito respeitosa um ensino nessa noite a respeito disso. Eu me lembro que quando eu vou para a casa dos meus pais, lá eles não são da mesma denominação que a gente, mas são um doce de pessoas também, uma bênção. Eu me lembro que eles têm uma frase, talvez você vai se identificar também com isso. Eu falei, vamos para a igreja hoje receber a bênção. Vamos para a igreja hoje ganhar a bênção do Senhor. E eu acho muito legal, porque existe um lado genuíno nisso, sabe? A galera que é da roça, o pessoal, eu sou da roça, agora estou mais assim da cidade, né? Já faz 14 anos que eu estou mais da cidade, mas eu vim da roça, os meus pais são da roça, então lá tem essa simplicidade no falar, no compartilhar, e tem essa frase, vamos buscar a bênção do Senhor hoje lá na igreja. Eu acho isso top, mas eu quero construir junto com você um entendimento, para que a gente possa estar mais afiado nos nossos momentos, amém? Para começar, nós vamos tocar em 3 pontos, para que a gente possa aprender de verdade sobre o real motivo da comunhão. Nós precisamos, primeiro, entender que nós caminhamos como um povo do coração aquecido. E não é só o povo wesleyano, não é só o povo que crê, né, na teologia do coração aquecido. Não é somente esse povo, mas tipo assim, um povo que caminha com Deus e se relaciona com Deus. É um povo que a todo instante ele tem convicção dentro dele que ele é salvo. É um povo que se o céu rachar agora, ele tem certeza que ele vai junto para Deus. Então, para que eu possa conhecer a verdadeira comunhão e viver nessa comunhão, eu preciso ter essa convicção dentro de mim. Assim como Romanos 8, capítulo 1, no verso 1, diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, no verso 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você é alguém que tem essa convicção de que é salvo, você que é essa pessoa que tem convicção de que não existe mais condenação sobre a sua vida, de que você pode ter paz com Deus, porque você está junto com o Senhor, você está se relacionando com o Senhor, você é alguém que está caminhando para um lado da comunhão saudável. Você é alguém que está crescendo para poder ser alguém relevante nesses últimos tempos. Amém? Segundo ponto, eu quero ser bem breve nessa palavra. Segundo ponto que você tem que aprender é que alguém que quer caminhar em comunhão, alguém que quer construir, ser relevante em comunhão, é alguém que começa a perceber que a vida dele, agora ele sabe que ele é alguém que tem convicção da salvação dele. Ele tem convicção de que ele não deve mais nada a Deus, de que Jesus é o advogado fiel, o Espírito Santo está a todo instante o instruindo e advogando a respeito dele. Esse segundo ponto agora ele fala sobre os sinais, sobre os frutos daquele que caminha com Deus, daquele que se relaciona com Deus. Afinal de contas, nós matamos a cobra e mostramos o versículo, como diz o pastor Wesley. Afinal de contas, nós somos um povo que nós falamos e nós prezamos para que haja uma coerência entre a nossa fala e o nosso coração, entre o nosso coração e as minhas ações. Nós somos um povo que prezamos para que o nosso testemunho seja um testemunho que possa inspirar outras pessoas. Amém? E nessa caminhada,
você vai perceber que vai acontecer de experimentar experiências diferentes nessa caminhada. Porque como alguém que tem muita convicção, que sabe de todas essas realidades, você vai começar a perceber que assim como João, ele vai escrever lá no capítulo 14, ele vai falar, olha, Jesus vai falar, aquele que crê em mim, ele fará as obras que eu faço e obras maiores ele fará. E eu quero te fazer uma pergunta no meio disso. Jesus garantiu e nos prometeu que nós poderíamos fazer as obras que ele faz. Isso já seria sensacional. Isso já seria topzera. Quantos de nós temos feito as obras de Jesus? E às vezes nós estamos clamando pela glória, pelo glória a Deus por tudo, mas talvez o básico a gente não consegue. E às vezes há uma incoerência no nosso coração quando nós pensamos nisso. Só que o grande propósito, quando nós falamos sobre isso, é que Jesus falou o seguinte, olha, se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu faço e obras maiores você fará. E o grande diferencial aqui, que quando você vai ler também lá em João capítulo 3, no verso 35, ele vai falar o seguinte, que assim conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Você vai perceber que nessa jornada de caminhada, onde os frutos, os sinais se manifestam, você vai começar a perceber que você vai começar a amar de forma diferente. Algumas coisas que te irritavam antes, não vai te irritar mais. A sua forma de olhar, de falar, de perceber, de se comportar, vão ser diferentes. E a partir daí, você vai começar a perceber que o seu andar, ele não vai ser mais o mesmo. Agora, o seu fazer não vai ser mais o mesmo. Agora, você vai começar a multiplicar no padrão de Jesus. Nós não fomos chamados a ter uma melhora na nossa vida como seres humanos, como homens, como mulheres. Nós fomos chamados a termos um impacto radical na nossa existência. E esse impacto radical vai trazer as consequências e sinais de que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque você caminhar e vir na igreja, vir nos cultos, fazer uma coisinha ou outra, pode te custar alguma coisa, pode te custar o tempo, mas ser um discípulo de Jesus te custa tudo. Ser um discípulo de Jesus vai te custar, talvez, preços que vão ser notáveis. No entanto, não existe prazer maior do que ser confundido, ser encontrado como alguém que imita Jesus, como alguém que as pessoas que estão à sua volta falam assim, olha, eu vejo Jesus em você, sabe? Você não precisa fazer muita coisa, mas as pessoas veem isso em nós, e isso é um fruto que precisa existir no nosso meio. E falando sobre isso, falando sobre a nossa experiência de convicção e dessa consciência da presença, onde nós não devemos mais nada, e agora nós estamos falando sobre as evidências, isso vai apontar para o lugar de comunhão onde nós habitamos. Porque se você não entende, se você não tem essa experiência radical dentro de você, e se você não vê frutos, dificilmente você vai se dar bem no momento de comunhão. Dificilmente você vai entender que você pode sim fazer alguma coisa um pelos outros. Só que eu quero trazer um entendimento para poder ampliar ainda mais o que eu quero dizer aqui hoje. Quando você lê lá no Evangelho de João, no capítulo 4, você vai ver a história da mulher samaritana. Eu quero usar apenas uma frase dessa história para poder trazer um significado, que talvez isso represente a mim e a você nessa noite. Essa mulher samaritana, antes de ter um encontro com Jesus, ela tinha um cântaro vazio, e ela buscava água. Imagina aquele solão quente, um cântaro, naquela época lá era de pedra, e aquilo era pesado. Gente, para homem carregar negócio de pedra, assim, esses vasos de barro, já é ruim. O pessoal que coloca esses vasos de barro, da ornamentação na igreja, aquilo já é difícil de carregar. Imagina aquele tempo atrás, que era tudo esculpido, esses cântaros, esses lugares de carregar água. Agora imagina, com todo respeito falando, imagina uma mulher carregando um negócio daquele pesado, cheio d'água, que já é pesado, aquilo cheio d'água, desengonçado, andando para um lado e para o outro, pendendo para um lado e para o outro. Só que a grande questão é que aquela mulher, diariamente, ela tinha que buscar água porque a água acabava. Diariamente, aquela mulher estava atrás de alguém para encher aquele cântaro.
Quero figurar isso para os nossos dias. E talvez você é alguém que não teve uma experiência radical com Deus ainda, que ressignificasse a sua história. E talvez você é uma mulher samaritana, é um homem samaritano, que está andando com um cântaro nas suas costas pesado, no sol quente, pedindo para alguém encher de água, porque você não entendeu ainda que existe uma fonte que jorra de dentro. Um verdadeiro discípulo de Jesus entende que agora ele não fica dependendo mais de pedir alguém para encher ele. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele entende, assim como lá em João 7, Jesus se levanta na festa da Páscoa e diz: olha, aquele que tem sede e fome, vem até a mim e bebe. Aquele que crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. E um discípulo de Jesus é alguém que não precisa mais ficar carregando um cântaro de Jesus, um cântaro pesado nas costas. Um discípulo de Jesus é alguém que aonde ele vai, a água jorra. Um discípulo de Jesus é alguém que aonde ele vai, as pessoas bebem dele. Agora você deve estar me perguntando, Sinendo, o que tem a ver esse texto que você leu de 1 Coríntios capítulo 11? Paulo está falando que ele reprova a comunhão daquela galera. Por que ele reprovava? Porque nessa comunhão tinha gente que chegava na comunhão, chegava no lugar de ter a ceia, e essa galera se fartava e se embriagava, a ponto de que alguns vinham e não tinham nada para comer. E qual que é a mensagem de Deus para essa noite? Jesus não é revelado somente quando nós comemos o pão. Jesus é revelado quando nós partimos o pão. Na maioria das vezes, quando você vê nos evangelhos falando, você vai ver que no milagre, quando estava aquela galera com fome, o que Jesus fez? Jesus pegou 4 pãezinhos, alguns peixinhos, deu graças e partiu. E uma multidão comeu. E ali Jesus foi revelado. No caminho de Emaús, quando os discípulos estavam decepcionados, achando que realmente não era verdade a história do que Cristo contou, mesmo o próprio Cristo andando com eles até na casa, o que acontece quando Jesus se assenta na mesa? E ele parte o pão. Jesus é revelado e os discípulos entendem o propósito. Em Atos capítulo 2, no verso 42 até o 47, o que acontece? O que fala no primeiro versículo? No versículo 42, e todos estavam juntos no mesmo lugar e partiam o pão. Nós, como igreja, nós somos chamados a partir o pão. Eu quero te lembrar que quando você vem para um ambiente de comunhão como esse, quando você vai para um ambiente de célula, quando você vai para um ambiente de trabalho, você não é obrigado a chegar lá e ficar pedindo para alguém encher o seu cântaro e pedindo para alguém colocar pão na sua boca. Você foi chamado a partir o pão que está em você. Cristo não é revelado quando você come, mas Cristo é revelado quando você parte o pão. Na maioria das vezes a gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, a gente vai para a célula, e o que nós fazemos? Nós jogamos toda a responsabilidade na equipe do louvor, nós jogamos toda a responsabilidade no pastor que está pregando, nós jogamos toda a responsabilidade se o louvor foi bom ou ruim, se a palavra foi boa ou ruim, porque eu quero que alguém encha o meu cântaro, eu quero que alguém me dê pão, eu quero que alguém me dê de comer, mas na verdade a nova aliança me ensina que eu sou um discípulo de Jesus, a nova aliança me ensina que eu sou uma fonte que jorra em qualquer lugar, a nova aliança me ensina que eu posso sim revelar Cristo em todos os momentos, eu não sou mais alguém duro com coração de pedra, mas se eu quero ser alguém como Jesus, eu preciso entender todas essas verdades, porque se você não tem uma experiência com Cristo ainda, se você não tem, talvez você tenha 50 anos de igreja, talvez você tenha 10 anos de igreja, mas talvez quando você olha para você está frustrado, você está vazio, e você sabe qual que é o mal dessa geração? Nós vivemos numa geração barulhenta, só que a grande coisa que me assusta quando eu olho para essa geração, é que quando para de tocar o louvor, quando a bateria para de tocar, quando a guitarra para de tocar, e quando a pessoa que está ministrando que para de tocar, talvez muitos de nós vamos nos assustar com o abismo que existe dentro de nós, porque a gente está vazio.
E o lado contrário disso é que talvez você possa estar cheio, mas não de Deus. Talvez as nossas convicções estão abaladas porque nós não tivemos ainda um encontro com Cristo. Sabe? Eu sei que às vezes é difícil ouvir, às vezes não dá para entender muito bem isso, mas quando nós entendemos o impacto que esse encontro gera dentro de nós, você não vai continuar acordando achando que você deve a Deus. Você vai continuar caminhando e quando você tropeçar, você vai achar que Deus está com um dedo desse tamanho assim, em cima de você, falando assim, agora eu vou te pegar. Ah, crente safado. Mas não. Nós fomos chamados a termos um encontro com Jesus que mude a nossa história. A mulher samaritana, assim que Jesus, ele falou, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, vai ser uma fonte, vai jorrar. Ei, você não vai precisar vir mais nesse sol quente, você não vai precisar mais pegar esse cântaro pesado e colocar nas suas costas, você não vai precisar vir mais no horário onde não tem muita gente para te julgar. Ei, se você tiver um encontro comigo, a sua história vai mudar. E o que aconteceu com aquela mulher? Quando aquela mulher entendeu isso, aquela mulher deixou o cântaro para trás. Você pode ir, está lá no verso 26, no capítulo 4. O cântaro fica para trás, e o que ela faz? Ela sai correndo para a cidade. Ei, venha ver o que ele fez ao meu respeito, ele contou tudo da minha vida. E detalhe, Jesus realmente contou o pecado dela. Falou assim, olha, você tem 5 e o que você tem, que é o 6º, não é o seu marido, você está tudo errado. Mas eu tenho uma boa notícia para você, eu sou o 7º, o 6º, o número 6 é um número humano, é um número ligado à falha, mas o 7º não, o 7º é um número divino, eu sou o seu marido e agora você não vai errar mais. Talvez você tenha que ter um encontro com o seu noivo nessa noite. Sabe, gente, essa confiança em Deus que não nos abala em meio às tribulações. Porque o que tem na Bíblia que fala que nós teremos aflições, que nós vamos ter momentos maus, isso está na Bíblia. Só que na mesma proporção que tem essa orientação na Bíblia para nós, existem algumas orientações que falam assim, mas eu vou estar junto com vocês. Sabe, se nós não temos esse discernimento da presença, nós vamos blefar, nós vamos errar, nós vamos desanimar. Mas eu quero contar para vocês e pontuar alguns pontos aqui que vai nos ajudar a entender o poder desse lugar de comunhão. E quando eu falo sobre isso, me ajuda aí, meus irmãos. Eu não estou falando somente de culto de igreja, eu estou falando dos ambientes onde você está, eu estou falando das pessoas que Deus plantou na sua história. Eu estou falando sobre a sua família, eu estou falando sobre o quanto você pode ser relevante. Aleluia, Jesus. É quando repartimos que descobrimos quem está interessado só em comer o pão e quem deseja construir relacionamentos de aliança. Talvez esse é um dos pontos centrais, o porquê que muitas pessoas chegam no corpo da igreja, elas se encantam com a igreja, com o templo que é top, com o louvor que é top, mas elas não param, elas não filmam, sabe por quê? Elas querem só comer pão e na hora do relacionamento de aliança elas vazam fora. O que Jesus disse para essa galera? Está lá em João capítulo 6. Depois de fazer o milagre, de repartir o pão, lá no finalzinho, Jesus vai falar assim, agora é o seguinte, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E a galera fala, Jesus, tem visitante, Jesus, você está pregando um negócio aí que é difícil. Até os discípulos falam assim, é meio pesado isso aí, Jesus. E Jesus vai e fala o seguinte, olha, se vocês acham que é pesado, vocês são convidados a se retirar também. Vocês são convidados a voltar. E aí que o famoso Pedro, abençoado, ele tem aquela revelação, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E a minha oração é para que você seja um Pedro da vida, que na hora que o pau quebrar, que você achar que apertou, que solte de dentro de você esse tipo de declaração, para onde eu vou se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Na hora que as circunstâncias te apertarem, pensa numa laranja aqui agora, aquela laranja docinha, quando você aperta ela, o caldo vai sair. É caldo da laranja. E você que é crente, que é cópia de Jesus, quando aperta você, o que sai de dentro? Tem muita gente que vai sair um negócio diferente. Só que não. Quando
quando as circunstâncias nos apertam, é aí que as evidências e as marcas de Cristo aparecem. Amém? É na comunhão, no partir do pão, que os verdadeiros homens e mulheres de Deus se manifestam. É na comunhão, no partir do pão, que os líderes nascem, que aprendem a liderar como a Jesus. É na comunhão que descobrimos que maior é aquele que serve, porque ele entendeu o seu lugar. É na comunhão que aprendemos a sermos ousados, mas também aprendemos a permanecer. E sabe, algo que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, meus irmãos, a comunhão é um dos lugares mais seguros que nós temos. Sabe, não adianta você falar, mas é o meu momento com Deus. Ok, eu acredito, e isso é em primeiro lugar mesmo. Mas alguém que diz que tem secreto com Deus e não sabe se relacionar na comunhão, eu duvido um pouco dessa pessoa. Porque alguém que se relaciona com Deus e diz que é um discípulo de Jesus, ele sabe se relacionar com as outras pessoas também. E eu tenho aprendido sobre isso, que vão existir momentos na nossa caminhada, que na comunhão, você vai ter que ser o NASA. Você vai ter que fazer muita coisa mesmo. Mas vai existir alguns momentos que, para você ficar na comunhão, você vai precisar apenas permanecer. E talvez você não precise fazer muita coisa, é apenas permanecer. A Bíblia fala, olha, Jesus vai orientar lá em Mateus capítulo 6, olha, buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para algumas pessoas, isso aí é fazer discípulo, é servir, é fazer muita coisa mesmo. Mas talvez para outras pessoas, buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça é somente permanecer. E às vezes a gente fica forçando a barra, sabe? Às vezes você quer comprar a aceitação de Deus com o seu trabalho, você nunca vai conseguir. A Bíblia fala que o nosso trabalho, a nossa justiça, aquilo que nós achamos que é top que nós fazemos, isso é imundícia diante de Deus. Se nós não passarmos pelo crivo de Jesus, o crivo do Cristo ressurreto, nós não vamos sermos aceitos por Deus. O nosso crivo para sermos aceitos por Deus é caminharmos na perspectiva de discípulos de Jesus. Quando o nosso coração passa por esse lugar onde, antes de qualquer coisa, eu coloco tudo diante de Jesus. Eu vou te ensinar algo nessa noite, falando sobre isso, abre parênteses. Lá em Provérbios, capítulo 4, acredito que é no verso 23, diz que sobre tudo que nós devemos guardar o quê? Nosso coração. Agora você vai concordar comigo, eu compartilhei um pouquinho disso na célula, você vai concordar comigo que a gente está vivendo um tempo que a gente tem que guardar, a gente tem que cuidar de muita coisa. É o casamento, é o trabalho, é o ministério, é muita coisa. Então, tipo assim, como assim? Mas a grande questão aqui é que a Bíblia não está falando que você tem que cuidar de tudo de forma igualitária. A Bíblia está falando que existem algumas coisas que precisam ganhar mais prioridade. E uma delas é o quê? O nosso coração. Na maioria das vezes, você é alguém muito top, que tem vários dons, você é alguém que serve, que é uma bênção, mas você não tem cuidado do seu coração, sabe? E quando nós cuidamos do nosso coração, nós começamos a entender que é ali que flui, que grandes sonhos nascem, é ali que grandes chamados começam, é ali que a nossa intenção, a nossa motivação, ela é trabalhada. Só que quando eu não guardo, quando eu não cuido do meu coração, ela começa a ser entorpecida, ela começa a ser adulterada, e o nosso caráter começa a se esvair. Mas eu creio que Deus está nos chamando para esse novo nível, trazendo para o cerne da mensagem. Deus está convertendo, nos ajudando a converter a nossa mente, a transformar a nossa mente para que eu não seja um crente pidão. Me dá, eu vem cá, pastor, enche minha botija, vem cá, parte o pão para mim. Pelo contrário, Deus está mudando a nossa forma de pensar. Ei, eu quero viver esse novo tempo. E por que Paulo está falando? Como ele disse lá no final, eu pedi para vocês repetirem o versículo. Acaso vocês não têm casa onde comer? E quando Paulo se refere a isso, eu quero trazer uma alusão sobre a nossa vida com Deus. Tem gente que, como o pastor disse aqui, eu não sei se foi o pastor ou o pessoal do louvor que comentou, não lembro,
Às vezes você deixa para se relacionar, para ler a Bíblia só quando você chega aqui na igreja. Isso é errado, gente. Você acha que Deus se agrada com isso? Pensa num relacionamento onde você só se relaciona, você só se intera com alguém quando você tem interesse. Cara, isso é doentio. Isso é maldoso. E Deus não é isso, assim como nós cantamos aqui a bondade de Deus, a bondade de Deus, a bondade de Deus nos conduz a poder fazer o que nós fazemos de uma forma que impacta a vida das pessoas. Mas antes de impactar a vida das pessoas, primeiro isso toca a nossa vida. Então, quero te convidar nessa noite a se colocar sobre os seus pés. Eu não quero me alongar muito por conta do horário. Mas eu quero te chamar a fazer uma reflexão junto comigo. Aonde está o seu coração? Existem coisas que você vai viver na sua vida sozinho. Existem promessas que eu tenho certeza que você vai viver. Em nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a sua vida. Aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus falou, Deus vai cumprir. Então permaneça. Sirva se você pode. Se você ainda não sirva, procure o pastor. Não sei se vocês estavam aqui, quem é membro da igreja, mas nós tivemos o concílio esse final de semana. E o pastor, uma das coisas que ele falou, eu peço licença ao pastor para poder compartilhar, o pastor falou assim, olha, tirando o fato da pandemia, que nós tivemos um desfalque muito grande, nós temos uma igreja com potencial muito grande de poder crescer. No entanto, poucos são os trabalhadores. O pastor foi enfático em colocar isso daí. Então não adianta a gente colocar a carga toda em cima do pastor, em cima dos líderes, em cima do louvor, em cima de quem está aqui na frente. Você é convidado a ser alguém que faz diferença. Talvez você não vai fazer as coisas aqui, talvez você não se veja como um ministro da palavra, um ministro de louvor, alguém que... Não, talvez é na sua célula ajudando o seu líder. Talvez é na sua casa ajudando a sua esposa, o seu esposo. Talvez é no seu trabalho, sendo o melhor profissional que você poderia ser. Sabe? Talvez é para os seus amigos. Então, eu quero te convidar nessa noite a se lembrar de algo. Existe uma porção que nós só vamos experimentar juntos como igreja. Algumas delas nós vamos experimentar sozinhos, mas existe um lugar na presença de Deus que nós vamos compreender somente no lugar de comunhão. Efésios capítulo 3, verso 14. Por essa causa, Paulo dizendo... Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Não é você sozinho. Não é você sozinho. As portas do inferno não vai prevalecer contra você sozinho na sua casa sem congregar. Eu sei que existem pessoas que realmente têm que ficar em casa por conta de saúde. São idosos, mas tem pessoas que têm condição de estar no momento de comunhão. A promessa é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Prosseguindo. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Feche seus olhos, eu quero convidar o pessoal do louvor para estar comigo. Se você quiser, tiver liberdade agora, eu queria te chamar para poder orar comigo aqui no altar. Os pastores vão estar com a gente aqui. Esse é um momento sem julgamento. Esse é um momento onde nós apenas colocamos o nosso coração de Deus e não há vergonha nenhuma em colocar o nosso coração no altar do Senhor. Então, eu quero te convidar a vir para o altar nesse momento, para a gente orar junto, a gente dizer, Senhor... Eu não quero ser alguém que só está atrás de pedir algo, de querer algo, de alguém que está com o cântaro vazio. Pelo contrário, eu quero experimentar essa plenitude de vida. Eu quero experimentar esse lugar onde as águas fluem de dentro de mim, esse lugar onde as águas do trono de Deus tocam as minhas águas amargas e sara a minha fonte.
Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é fiel. Deus, nós queremos te agradecer porque existe um lugar no Senhor, na sua presença que nós queremos alcançar, e nós pedimos, Deus, toca a nossa vida nessa noite. Deus, em nome de Jesus, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma, Deus, de agir, a nossa forma, Deus, de nos relacionarmos uns com os outros, nos ensina, Deus, a perdoar, nos ensina a amar como o Senhor ama. Deus amado, nós oramos por um novo nível de relacionamento no nosso meio, nós oramos por cura, porque, Deus, existe cura na comunhão, existe restauração na comunhão, existe revelação na comunhão, existe relacionamento na comunhão, Deus, e nós queremos declarar, Deus amado, nosso coração nessa noite sendo, Deus, alargado pelo Senhor. Em nome de Jesus, tira de nós toda a altivez, tira de nós toda a hipocrisia, Deus. Nós não estamos atrás de cargos, de posições, mas nós queremos ser aprovados pelo Senhor, nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as dores aqui nesse momento, o Senhor conhece as dificuldades, Deus, o Senhor conhece aonde, Pai amado, a enfermidade tem assolado, mas nessa hora eu declaro, eu exalto o nome bendito de Jesus. Eu quero declarar agora que ao erguer esse nome, ao dizer esse nome, a enfermidade está sendo deixada. Em nome de Jesus, cura é liberada agora no nome de Jesus. Libertação está acontecendo agora no nome de Jesus. Cura no nosso íntimo está acontecendo agora no nome de Jesus. Nós declaramos essa verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos declarar que aonde nós nos encontrarmos para servir, Deus, nós diremos assim como Isaías disse, Pai amado, eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite, nós te damos graças pela porção do Senhor, e nós cremos, Deus, que algo poderoso está acontecendo aqui. Aleluia, Jesus. Opera, Deus. Opera, Deus. Nós queremos experimentar da bondade do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Coloque-te sobre seus pés. Já estamos fechando esse momento. Assim como eu disse, meus irmãos, existe um lugar para cada um de nós no corpo de Cristo. Você não foi chamado só para ficar no banco. Você foi chamado para poder servir. E é um dos maiores privilégios na vida de um cristão poder servir, poder compartilhar o pão, poder ser um ministro de Deus. Um ministro de Deus não é só aquele que prega, aquele que toca e canta, mas um ministro de Deus é aquele que fala em nome de Deus. E você é chamado nessa noite a poder fazer a diferença. Amém? Aplauda o nome do Senhor, pode voltar para o seu lugar. Graças a Deus, você pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos fechando, né, o nosso tempo cultico aqui no templo, né? Agora o culto continua, sem sombra de dúvidas, na sua casa. Mas eu gostaria de conhecer o Rony de Souza e a Eliette Nunes. Eles estão conosco? Amém? Pode se colocar sobre os seus pés, amém? Eu convido a igreja a dar uma salva de palmas para Jesus. São muito bem-vindos ao nosso meio. São irmãos da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe. Volte sempre. Amém? Muito obrigado. Também está aqui a Vanessa e filhos. Cadê a Vanessa? Amém? A Vanessa está ali? Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para a Vanessa. Amém? E o Henry e o Mateus. Cadê o Henry e o Mateus? Eu creio que parece-me que estão no templo infantil. Amém? Então, que Deus esteja abençoando vocês. Também o Felipe, né? E a Tâmara, né? Amém? Tamara. Amém, Tamara. Amém. Eu coloquei na cabeça anteriormente que era Tabata, né? Mas é tudo com tá. Você pode ver que eu estou no caminho certo, né? Dá errado no final, mas no caminho certo. Mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando, amém, glória a Deus. Qual o nome da irmã? Vera, amém. Vamos dar uma salva de palmas, né? A Vera também está nos visitando, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amados, nós temos o Impacto Kids nesse final de semana, né? É o impacto para crianças, né? Um encontro com Deus para crianças. Se você tem um sobrinho, tem um neto, um filho que você quer enviar, aí você tem que procurar a pastora Josi ou procurar a secretaria da igreja até amanhã, impreterivelmente. Então, você é convidado. No domingo nós temos as atividades, no sábado tem a Wave, às 19 horas, que é a atividade com os jovens, e no domingo nós temos o culto das 9 horas, às 10h30, a nossa escola dominical, e às 18 horas o nosso culto Harvest. Nós estamos na nova série de mensagens, terá o retorno, né, das crianças do Impacto, mas nós começamos também a nossa nova série de mensagens, Voluntários Não, Chamados Sim. Então nós vamos trabalhar esse tema. Será, né? A gente está muito falando de voluntariado ultimamente, né? Mas só que a igreja não é ONG. A igreja não é ONG, né? Você é voluntário lá no sindicato, é voluntário na universidade. Aqui é diferente, aqui não é uma ONG. Aqui é a casa de Deus, que você é filho, você é chamado. E você não recebe assovio de Deus, que Deus não assovia para ninguém. Ele te chama nome e sobrenome. Então nós vamos começar a desvendar um mistério no domingo às 18 horas. Nós estamos nos preparando também para o Selá, que vai ser no mês de novembro. Vai ser um tempo muito poderoso. Vai estar conosco, né, o Davi Silva, vai estar conosco o Mate, né, são lá de Curitiba, uma pessoa muito usada por Deus, vai estar conosco. Vai ter outros grupos musicais também conosco aqui nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Então, que você fique atento em nome de Jesus. Eu lhe convido a se colocar sobre os seus pés. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Oséias, que é o pastor na nossa igreja aqui em Bela Aurora.
amém, e está conosco. Eu vou convidar o pastor Osés para estar orando a Deus, fechando o nosso culto, em nome de Jesus, né? O nosso visitante, né? Aqui ilustre, né? O visitante ilustre, pastor Oséias, amém, glória a Deus, é de muito longe, mora aqui do lado, né? Pegou o metrô para chegar aqui, não? Vamos orar, irmãos, glória a Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos e te adoramos pela graça do Senhor e pela alegria que temos em te servir e te adorar. Muito obrigado, ó Deus, pela ministração dessa noite, pelo louvor dessa noite, pelo chamado do Senhor dessa noite. Pai, agora continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos levando em paz, para que possamos, ó Deus, a cada dia mais, louvar e bendizer o teu nome, em nome de Jesus. Continua conosco, ó Deus, em nome de Cristo, amém e amém, Deus. Recebamos a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sempre eterno e eterno de Deus e a graça do Paráclito Divino, o Espírito Santo, esteja convosco, hoje e para todo sempre, amém e amém. Dá uma salva de palmas para Jesus e nos cumprimente na portaria. O microfone, isso.